Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Hoje é dia de aula nova e a gente vai fazer junto hoje o nosso boneco de neve, o Oliver, receitinha padrão Mari Trevisan. E a nossa aula de hoje é naquele processinho de aula que vocês amam, com a receita completa aqui na descrição das peças do nosso Oliver. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai aprender a fazer o cachecol do Oliver e montar o nosso Oliver fazendo as costurinhas de braço, costurinhas das perninhas nesta posiçãozinha aqui, dele ficar sentadinho com as perninhas de encaixe aqui na barriguinha dele. E bordadinhos do nosso Oliver, tá? Então, a receita completinha do Oliver, tu encontra ela aqui na descrição deste vídeo, junto com a relação completa de materiais que eu utilizei no Oliver. E encontra também lá na nossa página do Instagram. Vamos tecer o nosso Oliver, sem mais delongas, antes dessa aula começar, não esquece de deixar teu like. Quando tu tecer o teu Oliver, me marca lá nas tuas redes sociais que eu tô louca pra ver o teu trabalho, tá? Então, bora pra nossa aula, bora crochetar. Seguindo a nossa receita, então, estamos com todas as nossas peças finalizadas, a base do corpinho e cabecinha do nosso boneco de neve, as perninhas do nosso boneco, os bracinhos, o narizinho dele e o gorrinho dele que a gente fez e pôs um pomponzinho aqui na ponta do gorrinho, tá? Então, com todas as peças dele finalizadas, a gente vai começar a montar. Antes de nós montar, a gente vai fazer o cachecol junto aqui para que vocês não encontrem dificuldade na hora de tecer o cachecol. A gente vai tecer junto o cachecol, tá? Então, eu vou iniciar aqui meu cachecol, ó, subindo 73 correntinhas, tá? Então, eu vou vir aqui e não vou fazer correntinhas apertadas, porque depois a gente vai trabalhar atrás das correntinhas, tá? Então, eu faço correntinhas mais folgado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou até fechar 73 correntinhas. Finalizei aqui as minhas 73 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou laçar minha agulha aqui, meu fio na agulha. Vou virar minhas correntinhas pela parte de trás das correntinhas. Aqui atrás das correntinhas, ó, vou virar só pra vocês entenderem, ó. Quando a gente trabalha assim em cima da alcinha da correntinha, né? Agora, a gente vira e a gente vai trabalhar aqui atrás, nessa alcinha que tem aqui atrás das correntinhas, ó. Tem uma alcinha atrás das correntinhas. É nela que eu trabalho, tá? Então, eu vou voltar aqui a contar da agulha. 1, 2, 3, na quarta, a contar da agulha. Eu venho aqui atrás, na alcinha que tá aqui atrás, ó, e faço um meio ponto alto. Novamente, venho no próximo, sempre pegando na alcinha aqui atrás, então, das correntinhas, ó, e faço o meio ponto alto. Sempre trabalhando, então, aqui nessa terceira alcinha aqui atrás das correntinhas, ó, é que eu vou trabalhar um meio ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui nas minhas correntinhas. No total, aqui a gente vai fazer 70 meio pontos altos, tá? Então, a gente vai trabalhar todo o cordão de correntinha, sempre pegando, então, aqui atrás das correntinhas nessa alcinha, ó. Que daí a gente vai ter os dois lados iguais, ó, tá? Então, ó, laço. E por isso que eu disse pra não apertar tantas correntinhas, que daí facilita agora na hora da gente pegar essa terceira alça. A correntinha tá aqui na frente, eu venho aqui atrás e pego esta alcinha aqui de trás da correntinha pra fazer o meu meio ponto alto, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui todo o meu cordão de correntinha em meio pontos altos, sempre trabalhando, então, aqui, ó, na laçadinha que temos atrás das correntinhas, tá? Vamos seguir aqui até o final em meio pontos altos, então. Tá? E daí a gente vai ter os dois lados, ó, com o mesmo acabamento. Cheguei aqui no final do meu cordão de correntinhas e o resultado do meu trabalho foi esse aqui, ó. Então, eu tenho aqui agora os dois lados parecidos. Agora, a gente chegou aqui no final, a gente vai fazer mais uma volta aqui de meio pontos altos. Então, aqui, ó, vou dar uma correntinha pra mim girar o meu trabalho, vou girar, laçar e voltar trabalhando aqui, ó, um meio ponto alto pra cada meio ponto alto que a gente tem aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma segunda volta em meio ponto alto. No total, são 70 meio pontos altos, tá? Então, eu vou só voltar aqui botando, ó, um meio ponto alto em cima de cada meio ponto alto que eu tenho, até o final, tá? Vamos seguir assim, então, até o final aqui do nosso trabalho. Chegando aqui no final, então, ó, fiz todo a minha volta aqui em meios pontos altos. Cheguei aqui no final, agora eu vou cortar o meu fio aqui.
E vou agora só dar mais uma laçadinha aqui pra firmar, ó, e vou arrematar e esconder essas pontas, que é só isso aqui, o cachecol dele, tá? Arrematado aqui os fios do cachecol, então, finalizado o nosso cachecol. Agora, a gente vai dar início às costuras dele, tá? Então, eu vou iniciar aqui costurando os bracinhos. E eu posicionei os bracinhos aqui, ó, rente à última carreira do corpinho, tá? Então, a gente vai fazer primeiro a costura dos bracinhos. Vou pegar o meu fio aqui e introduzir na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer essa costurinha. E a costurinha aqui é bem simples, né? Eu vou pegar um pontinho aqui do corpinho. E também vou passar por um ponto aqui do bracinho, tá? A gente tem poucos pontos de costura aqui, então são pouquinhos pontos. É só a gente passando aqui a costurinha, pegando os pontos do bracinho e do corpinho junto, tá? Uma costura bem simples sobre esses pontinhos que a gente tem aqui. Lembrando que eu costuro aqui entre a última carreira do corpinho e primeira carreira da cabeça, o bracinho, tá? Quando eu chegar aqui, ó, no final da minha costura do bracinho, eu também vou costurar um pouco do bracinho nas laterais aqui, pegando um pontinho na lateral do bracinho aqui, pra fazer essa costurinha, pra que meu bracinho não fique levantado depois, tá? Pra que ele não fique assim com aquela asinha de abano, eu dou uns pontinhos aqui na lateral, ó, porque daí meu braço fica mais baixinho, tá? Então, é só eu passar aqui e dar uns 2 pontinhos aqui na lateral pra baixar o bracinho. Volto com o fio lá no outro lado, ó, porque eu também vou dar uns 2 pontinhos lá do outro lado, tá? Eu sempre vou cuidando aqui quando eu vou passando a costura pra que o meu fio não fique marcado, tá? Vou botar de novo aqui na minha agulhinha e vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Fazer uns pontinhos aqui na lateral aqui desse lado também pra que meu bracinho fique abaixadinho, tá? Então, é só dar uns 2 pontinhos de cada lado também nas laterais, firmando essa costurinha aqui, é bem tranquilo de fazer. Vou passar aqui de novo. E já vou perder esse fio aqui atrás e vou deixar ele em espera aqui. Quando eu costurar o outro bracinho, eu encontro o fio com o mesmo aqui pra gente amarrar, tá? Então, eu vou costurar outro bracinho e já retorno. Feita aqui, ó, a costura dos 2 bracinhos. Encontrei os fios aqui atrás e agora eu vou dar aqui, ó, 3 nozinhos no meu fio, bem apertados. 1, 2 e 3 nozinhos bem apertados. Vou introduzir novamente essas pontas aqui na minha agulha para perder esses fios aqui dentro do meu trabalho e trancar esses nozinhos dentro da minha fibra para não ter risco da nossa costura desmanchar, tá? Então, eu venho aqui, ó, e passo esses fios aqui por dentro do corpinho. Agora, é só cortar. E com a ajuda da minha agulha aqui nos pontos que eu passei, ó, eu volto e ajusto o enchimento e os pontinhos para que eles não fiquem marcados, tá? Então, tá costurado os bracinhos. Agora, a gente vai fazer aqui as costuras das perninhas do nosso bonequinho de neve, tá? Eu vou costurar as perninhas na posição sentadinho. Coloquei aqui as perninhas, ó, na posição sentadinho, tá? E agora, eu vou vir aqui fazer essa costura, ó. Eu vou costurar aqui, ó, bem rente ao anel mágico, tá? É na carreira rente ao anel mágico que eu costuro as 2 perninhas. E como vocês podem observar aqui, as perninhas, elas ficam meio tortinhas. Esse é o sentido das perninhas, tá, gente? Então, elas não são costuradas tão retinhas, tá? Elas são costuradas um pouquinho mais, ó. Se vocês observarem aqui, ó, vocês vão ver que elas estão um pouquinho mais deitadinhas, tá? Então, é só vocês posicionar que a perna, ela já tem o corte certinho, já tem ali o caimento certinho para vocês posicionarem aqui, elas ficarem desse jeitinho, tá? Ela tem que contornar a barriguinha dele, tá? Então, aqui é costura fácil também, eu só vou pegando um pontinho da perninha, junto com o pontinho aqui do corpinho. Os meus pontos são super apertados, então, eu sofro na hora da costura por ter os pontos muito apertados, ó. Mas é bem tranquilo de fazer, é só passando aqui, ó. Também aqui na perninha são 6 pontinhos de costura, uma costura super tranquila também. E como eu falei, a perninha já tem o caimento certinho ali, o corte, caimento, né? Do crochêzinho certinho pra ela fazer esse contorno aqui do corpinho dele e ter essa posição bem bonitinha da perninha, tá, gente, ó? Só vou levando a minha costurinha aqui. E quando eu chegar aqui, ó, no meu último ponto de costura, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no braço.
Eu vou dar uns 2 pontinhos de costura na lateral aqui, ó. Igual eu fiz no braço, pra também não ficar com a minha perna caída, tá? Daí ela vai ficar sempre na posição certinha aqui, que ela tem que ficar no corpinho, ó. E percebo que aqui na lateral, ó, a minha perninha, ela tá encaixando bem certinho aqui, ó, na barriguinha dele, ó. Então, eu só contorno aqui a minha costurinha, 2 pontinhos no máximo aqui na lateral, pra deixar essa lateral aqui bem firme também. E depois eu vou levar este fio lá pro outro lado e fazer a mesma coisa ali, 2 pontinhos na outra lateral também, tá? Bem... E quando a gente coloca enchimento na perninha aqui, vocês observem que aqui no final da minha perninha eu não tenho enchimento. Lá na receita vocês vão ver que a gente não enche toda a perninha. As últimas carreiras não enche justamente para que ele fique nessa posição sentadinha aqui, com o encaixe das perninhas, ó. Vou dar aqui os meus pontinhos, bem... E agora eu vou deixar esse fiozinho aqui em espera, porque eu vou costurar outra perninha e encontrar os 2 fios aqui pra gente amarrar junto, tá? Então, eu vou costurar essa perninha e já retorno. Costurada aqui, ó, as 2 perninhas, encontrei os fiozinhos e aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no bracinho, ó. 3 nozinhos bem apertados, 2, 3 nozinhos apertadinhos. E introduzo os meus fios aqui na minha agulha de tapeceiro pra gente perder dentro do trabalho, tá? A mesma coisa que a gente fez lá no bracinho, sempre faço isso. Não tem risco do trabalho da gente desmanchar, não se preocupe, tá, gente? Pode fazer sem medo, ó. Corto os excessos dos fios e venho com a minha agulhinha aqui. Sempre venho com a agulha no final das costuras, trabalhando os pontinhos que eu passei aqui e ajustando o enchimento aqui dentro também, para que ele não fique marcado, ó. E, gente, não tenham medo de trabalhar no amigurumi de vocês, tá? Vocês podem trabalhar com a agulha, ó, voltem ali se precisa puxar algum pontinho que ficou apertado. Vem com a agulha e puxa. Olha que bonita que ficou a posição das perninhas. É muito legal essa perninha. Olha só, ela fica tortinha. Fica um charme, né, gente? Muito fofinho. Vamos costurar o narizinho agora. Aqui, então, estou com o meu narizinho para costura. E eu vou encaixar ele aqui, ó, uma carreirinha para baixo dos meus olhinhos, bem no meio dos olhinhos, ó. E é uma carreirinha bem rente aos olhos aqui, ó, uma carreirinha para baixo dos olhinhos só, tá? Posiciono com os alfinetes, né, para que ele fique na posição correta de costura. Então, eu venho aqui com meus alfinetes e vou colocando aqui quantos eu achar necessário para deixar ele firme para costura, tá? É bem importante o alfinete que ajuda, facilita bastante para costurar. Ou vocês podem também introduzir uma agulha fina até lá embaixo do narizinho para segurar ele. A costura do narizinho é bem simples, ó. Aqui tá o meu pontinho e eu vou pegar aqui embaixo, paralelo ao meu narizinho, só uma alcinha do meu ponto, tá? Daí eu venho aqui em cima do narizinho e também pego só uma alcinha do narizinho. Volto aqui embaixo, pego só uma alcinha do ponto paralelo ao ponto do meu narizinho. E aqui em cima eu pego também só essa alcinha de cima do narizinho. E assim eu vou contornando aqui o narizinho por toda a volta, sempre fazendo a mesma costura, tá? Vou tirando os alfinetes, onde eu vou passando aqui que não tem mais necessidade. Pego uma alcinha, só a alcinha de cima aqui do narizinho. E só a alcinha de baixo lá do meu pontinho, tá? Uma costura bem fácil de fazer também, aqui a gente tem 12 pontos, então são 12 pontos de costura. E a gente vai contornando aqui. Sempre que eu pego a alcinha aqui de cima do meu nariz, eu já pego a alcinha de baixo do meu ponto lá embaixo. Eu não preciso pegar o ponto inteiro, só uma alcinha do ponto lá embaixo também já é suficiente para essa costura, ó, tá? E vou contornando aqui todo o narizinho, fazendo a minha costura, que é bem simples, né? Ó. Vou passando e costurando, sempre, vou verificando aqui, né, se a costura tá ficando retinha, né, é importante que vocês vão verificando se a costura tá certinha, tá, gente, ó. Vou passando e vou puxando o fio, né, pra firmar essa costura, ó, sempre uma alcinha, a alcinha de cima do ponto do narizinho e uma alcinha do ponto paralelo lá embaixo, ó. Quando tá alfinetado, não tem risco de errar. Tá? Tô chegando aqui, ó, deixei uma última aberturinha aqui que eu vou terminar de colocar o meu enchimento, tá? Então, com a ajuda da pinça, eu pego aqui mais um pouquinho de enchimento e vou preencher bem essa parte aqui de cima do narizinho, ó, colocando meu enchimento aqui.
Coloquei aqui o enchimento, o narizinho já tá todo completinho, tá bem firme, é uma cenoura, né? O narizinho dele é uma cenoura. Agora, eu vou só finalizar aqui a minha costurinha, ó. Pego a alcinha de cima e a alcinha lá embaixo, desse jeito. E agora, para nosso último pontinho aqui, novamente, a alcinha do pontinho que eu dei, eu fiz o arremate do baixíssimo, tá mais apertadinha, e a alcinha aqui embaixo. Feito a minha costurinha, verifico se tá tudo certinho, se a minha costurinha está retinha, está tudo ok. Agora é só eu finalizar. Aqui, eu vou pegar uma alcinha aqui, ó, da parte do narizinho pra dar um nozinho aqui, eu vou dar um nozinho, tá? Porque eu não tenho fio pra amarrar, então eu dou um nozinho. E puxo bem pra esconder esse nozinho, tá? Entro com o fio aqui, pra esconder esse nozinho dentro do trabalho, ó. Eu vou entrar aqui e vou perder aqui no meio do meu rostinho, puxando bem. Venho com a minha agulha, vejo se tá tudo certinho, não precisa arrumar nada. Se tá tudo certo, é só eu fazer o corte aqui deste fio, então, tá? Vou aqui e corto meu fiozinho. Feito aqui, escondo essa pontinha aqui dentro pra não aparecer. Desse jeito. Verifico se tá tudo certinho e trabalho novamente aqui com a agulha. Eu vou trabalhando a minha peça. Feita aqui, olha que fofinho que ficou. Esses olhos são muito lindos, gente. Ele é bem trabalhadinho. Depois eu vou chegar bem pertinho na receita pra vocês verem que lindo que é esses olhinhos aqui. Eles são bem expressivos. Tem lá no site da Leilate, tá? O link da loja tá aqui na descrição, junto com o meu cupom de desconto. Então, aqui, ó, meninas, costurei aqui no meu boneco de neve 3 botõezinhos pretos de 2 milímetros. E agora, com o fiozinho preto, eu vou fazer o bordadinho da sobrancelha dele, que é bem fácil, tá? Eu vou vir aqui pra cima dos olhinhos dele e vou marcar aqui, ó, na segunda carreira pra cima dos olhinhos. Eu vou passar um fiozinho aqui deitadinho, contando 5 pontinhos, e eu vou vir na carreira de baixo do 5º pontinho aqui e vou passar o fiozinho preto aqui. Esse fio aqui é o mesmo fio que eu desfiei em 2 fiozinhos apenas, tá? Pra fazer uma sobrancelhinha aqui bem discreta. E esse é o único bordado que tem no rostinho dele, tá? A sobrancelha aqui, ó, bem discretinha. E vou passar esse fio e vou perder ele aqui dentro do meu trabalho, tá? Eu não fiz boquinha no meu bonequinho de neve, mas se vocês preferirem, vocês podem fazer no de vocês, tá? Não achei necessário, por causa do cachecol, a boquinha quase não ia aparecer, então optei por não fazer. Mas vocês fiquem à vontade se vocês quiserem fazer, tá? Então, aqui, ó, fiz a sobrancelha bem simples, só passei um fiozinho aqui dos dois lados, ó. Não tem nenhum segredo essa sobrancelha. Feito aqui o bordadinho, vou perder aqui novamente o fio, tocando ele lá pra trás pra trancar bem, e é só fazer aqui o corte do meu fio, tá? Agora, eu vou esconder essa pontinha lá pra dentro, e tá pronto aqui o bordadinho dele. Então, agora, vamos montar o nosso bonequinho, nosso Oliver, com os seus acessórios, tá? Então, aqui, ó, tudo costurado, costuras feitas, bordados, botõezinhos. Olha que fofinho que ele ficou. Agora, vamos botar o cachecolzinho nele. Vou passar o cachecol aqui pelo pescocinho dele e dar uma laçadinha aqui na frente, ó. Bem simples. Não vou costurar nada das peças dele, nem colar, tá, gente? Nem cachecol e nem a touquinha dele. Vou deixar tudo soltinho assim, porque eu acho que fica mais bonitinho e não tem necessidade nenhuma de costura, tá? Ó, o pomponzinho, eu vou deixar o link da aula aqui na descrição desse vídeo, tá? Que eu ensinando a fazer pomponzinhos perfeitos, tá? E aqui, botei a touquinha e tá pronto aqui o nosso Oliver. Olha que fofo que ele ficou, gente. Eu amei o resultado. Super fácil de seguir, então, essa receitinha que tá aqui na descrição. E depois a nossa montagem aqui do Oliver. Diz pra mim aqui no comentário se tu gostou do Oliver. Assim que tu tecer o teu Oliver, não esquece de me marcar nas minhas redes sociais. Eu vou ficar louca pra ver o trabalho de vocês finalizado. E digam pra mim, gostaram dessa receitinha? Eu amei, ele ficou bem fofinho. Então, super beijinho e até a nossa próxima aula.